Olá! Hoje nós vamos estudar os capítulos 10 a 14 do livro de Oséias, terminando este livro. Versículos 1 a 4 do capítulo 10. A prosperidade agrícola resultou em corrupção espiritual. Quanto mais Israel prosperou, mais o povo pecou. Não temos rei, pode ser pelo fato de que os últimos 5 reis de Israel haviam sido usurpadores, eram impotentes e indignos de respeito e incapazes de fazer valer as leis de sua própria terra. Também pode ser que o profeta está predizendo o fim da monarquia do Reino do Norte devido à infidelidade do povo. Versículos 5 e 6. Tanto o rei como o bezerro seriam removidos de Samaria. O que antes foi para o povo e para os sacerdotes motivo de alegria, naquele momento será motivo de lamento. O ídolo que eles adoravam se tornaria um tributo para o grande rei da Assíria. Versículo 7. Como lasca de madeira na superfície da água, é uma expressão que quer dizer que o rei seria espalhado para todos os lados e depois arrastado. Essa figura de linguagem ilustra a incapacidade e a fraqueza dos reis em que Israel confiava. Versículo 8. Estas palavras falam sobre uma avassaladora devastação vinda do Senhor. O povo de Israel preferia morrer do que enfrentar outros julgamentos da parte de Deus. Versículo 9. Assim como Samaria, Gibeá também era uma colina como uma fortaleza. Ela foi a capital de Saul durante seu reinado, mas depois foi abandonada. Portanto, Gibeá representa depravação e militarismo e pode ter sido uma referência simbólica a Samaria. Versículo 10. Israel receberia dupla porção de castigo divino por causa da multiplicação de sua iniquidade. Versículos 11 a 13. Por vezes, se permitia que bezerros andassem sobre cereais espalhados pelo chão a fim de separar as cascas dos grãos. Pouco esforço era necessário e os bezerros podiam comer um pouco de cereal. Israel deixaria de ser como um bezerro e teria que arar com o jugo da disciplina. Israel deveria semear as sementes da justiça e então colher uma colheita de misericórdia. Um ouvido surdo aos apelos do profeta se traduziria num desastre militar. Versículos 14 e 15. Salmã é provavelmente Salmaneser V, rei da Assíria, que desempenhou um papel na destruição de Israel. Embora a localização de Bet Arbel seja incerta, a memória de seus crimes hediondos ali cometidos estava vividamente entranhada na mente deles. Agora nós vamos estudar o capítulo 11, versículo 1 do capítulo 11. Como pai amoroso, Deus havia trazido Israel para si e para um destino, mas agora ele, o Senhor, estava sofrendo como um pai abandonado por seu filho. Esse versículo é entendido no Novo Testamento como tendo significação messiânica, porque Jesus, filho de Deus como Israel, também foi trazido do Egito num contexto de ódio, de acordo com Mateus 2, versículo 15. Jesus veio como representante de Israel para cumprir a justiça de que o povo carecia. Considerando que Israel foi libertado do Egito, mas se tornou escravo do pecado, Jesus seguiu em justiça para que pudesse morrer como sacrifício expiatório substitutivo para o povo. Versículos 2 a 4. O pecado de Israel, que crescia à medida que a bênção de Deus aumentava. O Senhor amou Israel desde o início e nunca deixou de amá-lo. Ao longo da história, Deus sempre agiu para com Israel como um pai age com seu filho. No versículo 4, em atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, o significado é que faixas ou cordas com que um pai apoia e orienta uma criança que está aprendendo a andar. Mas a maioria dos comentaristas considera que no versículo 4 a imagem muda para de um fazendeiro bondoso com seus animais, o qual remove o jugo e conduz o animal, não com cordas pesadas e um jugo, mas com cordas e laços para guiar o animal até seu alimento. Versículos 5 a 7. Nestes versículos, o Senhor anuncia a pena para a ingratidão de Israel. Os israelitas seriam entregues nas mãos da Assíria, que os oprimiria, assim como o Egito tinha feito. Versículos 8 e 9. Ao contrário do ser humano, a ira e a compaixão de Deus não podem ser manipuladas, mas estão sujeitas unicamente à sua sabedoria infinita, suas intenções santas e sua vontade perfeita. A razão de Deus falar da maneira como faz aqui é esclarecer que nada se interpõe no caminho do merecido abandono e destruição de Israel, senão a compaixão graciosa dele. Em vez de uma mudança de opinião, o que pode estar em vista aqui é um coração partido. Versículos 10 e 11. A restauração, não a destruição, é o alvo do julgamento por Deus do seu povo, segundo a aliança. Embora o Senhor venha a rugir como um leão contra Israel em seu castigo, ele também rugiria com o propósito de chamar, proteger e abençoar. Versículo 12. Ao contrário de Israel, Judá teve alguns reis muito bons. Asa, Josafá, Joás, Amazias, Uzias, Jotão e especialmente Ezequias e Josias. A lei de Deus, sob o reinado de alguns desses reis, foi resgatada e ensinada ao povo. Os sacerdotes continuaram a servir no templo dedicado a Deus em Jerusalém e as festas continuaram a ser comemoradas pelo menos durante algum tempo.
Agora nós vamos estudar o capítulo 12, versículo 1 do capítulo 12. As tentativas de acordo de Israel com seus vizinhos pagãos eram sem valor. Essa profecia foi feita na mesma época que Israel estava buscando a ajuda do Egito. Versículos 3 a 5. Oséias repreende Israel, destacando que, embora seu homônimo Jacó, cujo nome Deus mudou para Israel, tenha sido outrora um cúmplice infiel e egocêntrico, ele teve um encontro com Deus, primeiramente em Betel, e foi mais tarde transformado num encontro junto ao rio Jaboque. O povo de Israel, por outro lado, teve um encontro com Baal em Betel, ou Bet-Aven, e realmente morreu. Versículo 6. Como fez Jacó, que retornou a Betel para cumprir o seu voto, Israel deve retornar ao Senhor. Versículos 7 e 8. Em Israel, a desonestidade tornara-se uma forma aceitável de se alcançar a riqueza. Os israelitas financeiramente bem-sucedidos não poderiam imaginar que Deus os consideraria pecadores. Pensavam que a riqueza era sinal de aprovação divina e não se preocupavam em avaliar como fora conquistada. Versículo 9. Na festa anual dos tabernáculos, também chamada de festa das tendas, Israel habitava em tendas para comemorar os 40 anos de peregrinação no deserto. Durante o cativeiro, eles seriam obrigados a morar em tendas novamente. Versículos 10 e 11. Israel descartou a revelação de Deus e buscou sacrifícios pagãos em Gileade e Gilgal, em troca dos quais não receberam nada além de montões de pedras. Versículos 12 a 14. Tanto o homem Jacó como Israel foram buscar refúgio em terra estranha e acabaram sendo escravizados. Mas enquanto Jacó saiu de lá pastoreando rebanhos, a nação foi conduzida como um rebanho por um pastor. Aqui fala de Moisés. A referência à fuga de Jacó para a Síria e à permanência temporária de Israel no Egito deveria fazer com que Efraim confessasse o seu orgulho, aceitasse suas origens humildes e reconhecesse que havia sido somente pelo poder da graça de Deus que eles haviam se tornado uma nação. Agora nós vamos estudar o capítulo 13, versículo 1 do capítulo 13. Quando Efraim, a tribo mais forte, falava nos primeiros tempos da história de Israel, seu discurso era feito com autoridade e produzia temor. Por causa de seus pecados, ao invés de ser temido, Efraim havia morrido espiritualmente e estava morrendo como nação. Versículo 2. No Antigo Oriente, beijar era um ato de adoração aos deuses pagãos. Versículo 3. Neblina, orvalho, palha e fumaça são coisas que desaparecem rápido, e aqui simboliza Efraim, que logo desapareceria como nação. Versículos 4 a 6. Tendo feito uma aliança de casamento com o Senhor, Israel deveria permanecer fiel a ele somente. Contudo, Israel o esqueceu. Quando a conquista das grandes riquezas fez com que Israel se sentisse autossuficiente, a nação virou as costas para Deus. Versículos 7 a 9. O leão, o leopardo, o urso eram todos nativos de Israel. Deus, antes comparado a um pastor, atacaria da mesma forma que os animais selvagens que devastavam os rebanhos. Versículos 10 a 11. Deus preveniu o povo de Israel de que seus reis causariam mais problemas do que poderiam resolver, mas lhes deu Saul como seu primeiro rei. O segundo monarca, Davi, foi um bom rei. Salomão, seu filho, tinha importantes qualidades. Mas depois que a nação se dividiu em duas, o reino do norte nunca mais teve um bom monarca. Reis iníquos levaram a nação cada vez mais à idolatria e a alianças políticas infelizes. No final, eles haviam destruído a nação. Versículos 12 e 13. A frase, as iniquidades de Efraim estão atadas juntas, o seu pecado está armazenado, provavelmente sugere que Efraim tinha se apegado aos seus pecados e não permitia que o Senhor os afastasse deles. Efraim, em sua recusa de se arrepender e ser curado, é comparado a um bebê que se recusa a nascer, o que seria muito insensato, já que isso seria fatal. Versículo 14. A promessa de Deus de resgatar e restaurar a nação da morte significa que uma pequena porção seria salva. Versículos 15 e 16. O vento leste é uma força destrutiva e aqui é um símbolo da Assíria como instrumento do julgamento divino contra Israel. Agora nós vamos estudar o capítulo 14, versículos 1 a 2 do capítulo 14. Israel foi chamado a voltar com palavras de arrependimento acompanhadas de obediência, retribuindo a graciosa aceitação de Deus com o sacrifício verdadeiro dos lábios. Versículo 3. Deus repetidamente exigiu misericórdia pelos órfãos. Consequentemente, Israel poderia esperar também a compaixão de Deus. Versículos 4 a 7. Depois que o povo tivesse suportado a sua punição pacientemente e humildemente, Deus os curaria e restauraria, cuidando deles como um pai que castigou seus filhos por amor. Depois que Deus restaurasse o relacionamento do povo consigo, o modo de vida deles seria belo e puro como os lírios. Como as valiosas árvores de cedro do Líbano, o povo seria forte, profundamente enraizado na palavra de Deus. Todas as figuras de linguagem destes versículos mostram quão precioso o povo restaurado de Deus será para ele. Versículo 8. Será o Senhor e não os ídolos quem cuidará de Israel. O Senhor e não Israel
é a árvore que fornece abrigo e prosperidade. É o cipreste verde, do qual a sua fertilidade viria. Versículo 9. Oséias conclui apresentando ao leitor dois modos de vida. Ele conclama todos os leitores a serem sábios, a escolherem o caminho do Senhor, pois o seu caminho é reto. A verdadeira sabedoria envolve o entendimento de Deus e dos seus caminhos, o seu caráter, valores, propósitos e a maneira como ele interage com o povo. Nós terminamos aqui o estudo do livro de Oséias.